Olá! Na nossa aula passada, a gente falou um pouquinho de algumas definições em relação ao movimento de corpos. A gente falou um pouquinho de velocidade média, falamos de deslocamento, aceleração, entre outras coisas. Hoje a gente vai começar o estudo do movimento de corpos bem do básico. Então eu separei aqui dois casos e o primeiro deles é um caso bem particular do movimento de um corpo que está parado, ou seja, ele tem velocidade igual a zero. Você vai falar, pô, mas estudar um movimento de um corpo que está parado é bastante esquisito, né? Realmente é bastante esquisito, mas vai ser bastante interessante para a gente entender algumas coisinhas conforme a gente vai vir adiante. E o segundo caso é introduzindo um pouco de sofisticação para um corpo que está parado, é fazer ele se deslocar com uma velocidade que é constante. Então, no nosso segundo caso, a gente vai introduzir movimento para aquele corpo que estava parado, a gente vai fazer ele se deslocar com uma velocidade constante. Então vamos lá, iniciando pelo primeiro caso, onde o corpo está parado. Então imagine que eu tenho ali um trenzinho, o trenzinho está parado. A gente sabe da nossa aula passada, que a primeira coisa que a gente deve considerar é que esse corpo é um ponto material. Então esse corpo extenso aqui, a gente vai considerar ele como um corpo sem dimensões, indicado por essa bolinha aqui. A segunda coisa que a gente deve sempre ter no estudo do movimento de corpos é um sistema de referência. Então imagine aqui que eu tenho um sistema de referência que eu posicionei aqui dessa forma, um sistema tridimensional. E se eu demarcar a posição inicial desse corpo aqui, nesse instante aqui, a gente vai traçar um vetor que parte da origem do meu sistema de referência e finaliza aqui onde está posicionado o corpo no instante t0. E a notação é posição, vetor posição no instante inicial, a gente denomina aqui como um vetor S0, que significa que é um vetor posição no instante de tempo inicial, denominado por S0 ali. Se eu quiser saber a posição em qualquer instante de tempo t, é bastante simples, porque esse corpo está parado. Então, se esse corpo está parado, o vetor posição em qualquer instante de tempo t é igual ao vetor posição inicial, porque o corpo está parado. E se ele está parado, ele não se desloca. Então, se ele não se desloca, a sua velocidade média é zero. E se ele não se desloca, a velocidade em qualquer instante de tempo é zero. E se a velocidade é zero, se ele está parado, a aceleração média também é zero. E a aceleração em qualquer instante de tempo também é zero. Então veja que, apesar de ser um caso bastante simples, a gente conseguiu descrever de forma matemática o movimento desse corpo que está parado. A gente conseguiu descrever aqui através dessas equações matemáticas, e isso é o estudo do movimento de um corpo que possui velocidade nula. Continuando aqui com o nosso segundo caso, então, introduzindo um movimento ao nosso caso anterior, e a gente vai fazer aquele corpo se deslocar com uma velocidade constante, é a forma mais simples da gente começar estudando movimento, então é fazer com que ele se mova com uma velocidade constante. Então imagine ele, está lá no nosso trenzinho que estava parado, agora ele está se movendo com uma velocidade constante de 20 metros por segundo, está lá se movendo 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, ele está se deslocando aqui com uma velocidade vetorial v constante de 20 metros por segundo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a hipótese de ponto material, vai considerar um ponto material e vai traçar um sistema de referência. Então, está lá o meu sistema de referência. Por que eu não tracei um sistema de referência tridimensional? Porque como a velocidade é constante, tanto em direção quanto em magnitude, a trajetória desse corpo é ao longo de uma linha reta. Então, basta que eu tenha aqui um sistema de referência unidimensional para estudar o movimento desse corpo. Está aqui um sistema de referência unidimensional com aqui a minha origem que eu posicionei porque eu quis aqui nessa posição conforme está ilustrado aqui. A gente sabe que se o corpo se move com velocidade constante, por que a aceleração média é zero? Porque a aceleração média é variação da velocidade com o tempo. E como a velocidade não varia, a aceleração média é igual ao meu vetor nulo. E a aceleração, da mesma forma, com o mesmo raciocínio, a aceleração em qualquer instante de tempo também é igual a um vetor nulo, é zero. E a velocidade a gente já viu que é o vetor velocidade em qualquer instante de tempo t, ele é constante dado por esse vetor v ilustrado aqui na figura aqui abaixo. E a gente sabe também que como esse corpo se desloca com velocidade constante, a velocidade média dele é igual à própria velocidade constante vetorial ilustrada aqui abaixo. Resta a gente saber qual é a posição num dado instante de tempo t.
Aonde ele está localizado num dado instante de tempo t? Isso aí a gente precisa determinar, que é o que a gente vai fazer adiante. Mas antes disso, a gente vai começar com algumas observações com relação à posição. Então, nota o seguinte, nota que como esse movimento é unidimensional, ele se dá ao longo de uma reta, a gente não vai precisar trabalhar com uma grandeza vetorial para demarcar essa posição. Basta que a gente utilize as componentes do vetor. Então, como é que é isso? Então, imagine aqui que o corpo está num certo instante t1, ele está nessa posição aqui. A componente do meu vetor posição, que parte daqui chega aqui, a componente do meu vetor posição no instante t1 é igual a 5 metros nesse caso aqui. O que significa isso? Significa que essa distância aqui vale 5 metros e que esse valor é positivo, ou seja, ele está localizado à direita do meu sistema, da minha origem, do meu sistema de referência, indicando que o meu vetor posição tem o mesmo sentido do meu sistema de referência. Por isso que esse valor é positivo, igual a 5 metros. Essa componente é positiva. Note que, por exemplo, se o corpo estiver posicionado à esquerda da minha origem, na parte negativa, eu vou dizer que a componente, a posição no meu instante t2, num dado instante t2, é igual a menos 5 metros, porque está localizado aqui na parte negativa da minha origem. E esse menos indica que o meu vetor posição, ele parte da origem e termina aqui, ele é contrária à minha orientação do meu sistema de referência, por isso tem esse menos 5 metros e ele está localizado também nessa parte aqui negativa. Então veja que dessa forma a gente não precisa utilizar uma grandeza, utilizar um vetor para demarcar a posição do corpo. Então a gente vai fazer sempre dessa forma. Então aqui um resuminho, se S é menor que zero, ele está aqui localizado à esquerda da minha origem, significa que o vetor posição é contrário a S. Da mesma forma, a velocidade, se a velocidade, a componente da velocidade for negativa, significa que o vetor velocidade ele é contrária à orientação de S. Então, continuando aqui com as nossas observações, vetor componente do meu vetor posição em qualquer instante de tempo t indica simplesmente aonde o corpo está localizado naquele instante de tempo. Posição é onde o corpo está localizado. Por exemplo, posição no instante t2 é igual a menos 5 metros, menos 5, eu sei que ele está desse lado, 5 metros é a distância aqui em relação à origem. E a velocidade? Velocidade indica para onde o corpo vai. Por exemplo, uma velocidade igual a menos 20 metros por segundo significa que a magnitude da velocidade é 20 metros por segundo e esse menos aqui indica que a velocidade é contrária à orientação do meu sistema de referência. Então, continuando aqui com o nosso estudo, a gente viu que esse movimento do corpo do nosso trenzinho que se desloca com velocidade constante, ele tem uma aceleração média nula, tem uma aceleração nula, tem uma velocidade em qualquer instante de tempo t, que é dada por um vetor constante, é um vetor v constante. A gente sabe também que se a velocidade em qualquer instante de tempo t é constante, a velocidade média também ela é constante, e resta a gente saber então agora a posição. Como é que eu determino a posição? Iniciando pela posição inicial, então imagine aqui que no meu instante de tempo inicial, onde eu inicio o estudo do movimento t0, a posição no instante inicial é igual a S0. Se eu quiser calcular, se eu quiser conhecer a posição num dado instante de tempo t, como é que eu vou fazer isso aí? Então é o que a gente vai ver agora. Aplicando a equação, a expressão da velocidade média entre esses instantes de tempo aqui, entre esse deslocamento, eu tenho que a velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo decorrido. Então, deslocamento, a gente sabe que é a posição no instante de tempo t menos a posição inicial, que é a variação da posição. E o intervalo de tempo, a gente sabe que o intervalo de tempo é um instante de tempo t menos um instante de tempo inicial, e isso é igual à velocidade, uma vez que a velocidade média é igual à velocidade porque o corpo se desloca com velocidade constante. Isolando aqui, multiplicando aqui o intervalo de tempo, a gente tem que a variação da posição é igual à velocidade vezes o intervalo de tempo. E se eu isolar aqui a minha posição no instante de tempo t, eu tenho que a posição no instante de tempo t, passa aqui o S0 para cá, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então,
Através dessa expressão, a gente conseguiu deduzir uma expressão que para qualquer instante de tempo eu consigo calcular qual que é a posição do meu corpo naquele instante de tempo. Então, em resumo, um corpo que se move com velocidade constante, ele tem uma aceleração média nula, ele tem uma aceleração instantânea nula, ele tem uma velocidade constante, por exemplo, menos 20 metros por segundo. A gente viu que o menos significa que o corpo se move nesse sentido. A gente viu que, como a velocidade constante, a velocidade média é igual à própria velocidade, que é igual a menos 20 metros por segundo. A gente viu que a posição inicial, no instante de tempo inicial, ela é arbitrária. Por exemplo, aqui está o meu corpo aqui no instante de tempo inicial, que eu arbitrariamente supus que é igual a 0 segundo. Então, por exemplo, é a hora que eu iniciei o estudo do movimento, apertei o meu cronômetro, então eu escolhi aqui 0 segundos e essa posição é igual a 5 metros. E aí eu consigo calcular a posição em qualquer instante de tempo t através dessa expressãozinha aqui. Então veja aqui que eu conheço a posição inicial 5 metros, conheço a velocidade, conheço o instante de tempo inicial, basta que eu substitua o instante de tempo que eu quiser e eu conheço, então, passo a conhecer a posição naquele dado instante de tempo. Então veja que a gente conseguiu descrever matematicamente o movimento de um corpo que se move com velocidade constante. E o movimento de um corpo que se move com velocidade constante é denominado movimento uniforme, regido por essas equações que a gente acabou de deduzir, sendo a equação da posição, que a gente deduziu também, que alguns autores denominam aí de equação do sorvete. Eu prefiro pensar que se um movimento uniforme ele tem velocidade constante, se ele tem velocidade constante, a velocidade média é igual à velocidade em qualquer instante de tempo. Aplico aqui a equação da velocidade média, variação da posição com o tempo, isolo a posição e determino aqui então a posição, consigo calcular a posição em qualquer instante de tempo t. Então a gente conseguiu descrever matematicamente um movimento uniforme. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.